Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Peçamos agora a intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, que Nossa Senhora interceda por nós, nos ajude a compreendermos os mistérios da Sagrada Escritura. Aprendemos a rezar com a Bíblia e aprendemos a ouvir a voz de Deus neste texto que para nós é sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, uma das partilhas, um dos testemunhos mais bonitos que eu já ouvi de pessoas, foi o testemunho de algumas pessoas dizendo assim: Padre, eu fiz os caminhos ou o caminho de São Tiago de Compostela. Uma vez eu fui para a França, ou em Portugal mesmo, eu fiz o caminho de São Tiago. O caminho mais longo de São Tiago de Compostela é aproximadamente 1000 quilômetros, 900 quilômetros. E ali eu imagino que precisa mais de um mês caminhando pelo menos 30 quilômetros por dia. E aí as pessoas contam que quando elas chegam no Santuário de São Tiago, na cidade de Compostela, ali bem na divisa, quase na divisa com Portugal, é uma emoção muito grande. E lá na praça principal de Compostela tem um local que se chama Marco Zero. E lá no Marco Zero tem como se fosse uma cruz, uma bússola. E aí quando as pessoas chegam no Marco Zero, é um local de foto, é um local que as pessoas beijam, tiram fotos, é algo muito emocionante. Eu espero que um dia na minha vida eu tenha a possibilidade de fazer esses caminhos de São Tiago. Talvez não 900 quilômetros, mas se fizer uns 100 ali já está ótimo, quem sabe até mais. No Brasil, há pouco tempo atrás, começou algo chamado Caminho da Fé. Sai do interior de um estado chamado Minas Gerais, e aí depois vai lá para Aparecida. Esse caminho tem 306 quilômetros. Então tem pessoas lá no Brasil que fazem esse caminho. E aí sempre na rodovia ou nas fazendas, nos lugares que o caminho passa, tem famílias que acolhem. E aí é um valor simbólico, as pessoas passam a noite, tomam um café, banho, e aí depois continua o caminho. Então muitos se emocionam que dizem assim: fiz o caminho de São Tiago de Compostela. Eu fiz o caminho da fé lá no Brasil. Tá, tudo isso é bonito e é importante, mas eu acho que tem um caminho que todos nós que somos católicos, deveríamos fazer pelo menos uma vez na nossa vida. Esse caminho, ele começa em um livro chamado Gênesis, no capítulo 1, e ele termina em um livro chamado Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 22. Só para confirmar se é isso mesmo, tenho 99% de certeza que é o 22, mas para não ficar dúvida, é 22. Então, tem um caminho que começa em Gênesis capítulo 1, termina em Apocalipse capítulo 22. Esse capítulo tem aproximadamente 1180 capítulos. 1180 capítulos. Se a gente colocar cada capítulo 1 quilômetro, é muito menos, é como se fosse 1180 quilômetros. Uma pessoa que lê 3, 4 capítulos por dia, no final do ano ela diz que leu a Bíblia toda. Então imagina, eu tive a oportunidade uma vez na minha vida, foi no ano de 2005, eu estava em uma etapa no seminário chamado Noviciado. E aí eu falei, esse ano eu vou ler. E aí teve alguns momentos ali no meio que estava mais difícil, eu achava que não ia conseguir. Chegou no final do ano e eu li a Bíblia toda. Então, primeira coisa, Padre, é fácil ler a Bíblia toda? Será que é fácil? Será que é tranquilo?
Então aqui não é decepcionar, mas a resposta é não. Não é fácil, não é tranquilo, é muito difícil. Não precisa fazer isso, mas se a gente fizesse uma pesquisa aqui, quem já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida, eu penso que seriam poucos. Então é muito difícil. Normalmente as pessoas cansam no meio do caminho e se perdem. Por quê? Porque muitas vezes falta uma bússola, falta um direcionamento. A pessoa quer ler da primeira à última página como se fosse um livro de história corrida. E não é assim. Então o que o padre vai fazer hoje? E é bom que esse vídeo vai ficar gravado, depois quem quiser pode assistir outras vezes. O padre vai dar uma chave de leitura, vai dar uma explicação, um resumo de como manusear este texto sagrado, esse tesouro chamado Bíblia. A maioria das pessoas não tem contato com a Bíblia por culpa dos padres. Não estou dizendo todos, mas a maioria das pessoas por culpa dos padres. Por quê? Porque se o padre não ensina, e aqui eu me coloco no meio, eu não sou melhor não, estou me colocando no meio. Então vocês precisam ser ensinados. A minha missão, eu falei várias vezes durante o mês, convidei no final da missa. Então, tem muita gente na igreja, tem mais de 50 pessoas. Então vocês vão aprender. Agora, aqueles que não querem, não ficam, não aprendem, ou entra no ouvido e sai no outro, aí não é responsabilidade mais dos padres. Então, os católicos, aqui nós perdemos e muito dos irmãos protestantes, evangélicos ou cristãos, porque eles conhecem a Bíblia, eles leem a Bíblia. De repente vai conversar com um católico e começa a dizer, é porque Melquisedeque fez isso, porque o filho de Abraão, e aí o católico fica todo perdido, e aí começa a citar, porque Gênesis 22, 18 e tal, e aí depois começa a falar que católico adora imagem, aí o católico fica todo perdido, aí vai ficando murcho, e aí é uma pena. Então, o meu objetivo hoje, não vai ser uma formação muito longa, mas o meu objetivo hoje com vocês é ajudá-los a entender de forma geral a Bíblia. Todo mundo que presta atenção, e aqueles que falam português, prestam atenção, conseguem perceber o que o padre está falando, vai voltar para casa entendendo o básico sobre a Bíblia. Então, começando por aquilo que a gente sabe, a palavra Bíblia Sagrada, ou talvez não é tão conhecido assim, mas começando pelo nome, Bíblia vem do grego biblios. Biblios lembra uma palavra, yes. Tá. Fez Sunhole. Biblios, biblioteca. Então, isso daqui é uma biblioteca. Mas não é só uma Bíblia, não é só uma biblioteca, é Bíblia sagrada. É uma biblioteca sagrada. Então a primeira coisa que a gente sabe aqui é um conjunto de livros. Conjunto de livros sagrados. E aqui a gente pode até imaginar essa estante. Essa estante eu imagino ela dividida em dois lados. Um lado é aquilo que aconteceu antes de Jesus. Outro lado é aquilo que aconteceu depois de Jesus. Aquilo que aconteceu antes de Jesus a gente chama de Antigo Testamento. Tem gente que chama de Velho Testamento. Hoje tem uma corrente de escritores, teólogos que chamam de Primeiro Testamento. A palavra velho é pejorativa. Tá. Então cada um pode ver aqui como prefere. Eu chamo mesmo de Antigo Testamento. Então, Antigo Testamento antes de Jesus, Novo Testamento depois de Jesus. A Bíblia toda, 73 livros. 73. O Antigo Testamento, 46. O Novo Testamento, 27. A Bíblia protestante ela tem 7 livros a menos. Martinho Lutero tirou 7 livros da Bíblia. E aí depois, outro dia, a gente vê as razões por isso. Tem 4 razões, porque eles acham que tudo aquilo que aconteceu do ano 450, mais ou menos, antes de Cristo, que foi um período que o povo voltou para a Terra Santa, aquilo que aconteceu depois desse período, vindo próximo de Jesus, não é mais um período sagrado. Eles acham que tudo que foi escrito em grego não pode entrar na Bíblia. Então eles foram colocando alguns critérios, aí tiraram 7 livros. Bíblia protestante, 66. É até curioso, né? Falam que o Papa é o 66, é a besta do Apocalipse, a Bíblia deles tem 66 livros. Então a Bíblia católica tem 73 livros, 73, 46 e 27. Aqui já vai colocando, nós já vamos colocar as coisas em ordem na nossa cabeça. A Bíblia, do jeito que ela está
apresentada nos livros, nesses 46, não é uma linha histórica. Nós não temos uma linha histórica, começando de Adão e Eva e terminando lá onde Jesus chegou. A Bíblia no Antigo Testamento não é uma linha histórica. A Bíblia no Antigo Testamento ela é dividida em 4 partes, de acordo com gêneros literários. Então isso é a primeira coisa que a gente precisa saber. O Antigo Testamento ele é dividido em 4 partes, e essas 4 partes de acordo com gênero literário. A primeira parte, o nome é Pentateuco. Pentateuco vem de penta. Penta é 5. Os judeus chamam esses 5 livros de Torá, os livros da lei. Então nós estamos ali no período de Moisés, de Abraão, da criação. Então a primeira parte da Bíblia, de 4, do Antigo Testamento, a primeira a gente chama de Torá. Aí tem o Gênesis, tem o Êxodo, depois tem o Levítico, tem Números e tem Deuteronômio. Depois, se der tempo, a gente volta e aprofunda mais essa primeira parte. Na última formação, o padre já fez esse resumo. Eu faço novamente porque tem pessoas novas e para ficar bem batido para ficar claro na nossa cabeça. Primeira parte, Torá. Primeira parte, o Pentateuco. Então é assim que a Bíblia começa, esses 5 primeiros livros. Depois que acabou esses 5 primeiros livros, e o que acontece no Pentateuco, de forma bem resumida, nós temos ali Gênesis de 1 a 11, onde mostra como que foi a história do começo da criação do homem e da mulher, do mundo, queda do homem e da mulher. Depois nós temos o dilúvio com Noé, e depois nós temos a Torre de Babel. Então é Gênesis de 1 a 11. Aqui nós temos a criação. Depois Gênesis de 12 a 50 é um momento chamado o período dos patriarcas. Patriarca vem de pais, vem daquelas pessoas antigas que foram os pioneiros, os patriarcas mesmo do judaísmo. Ali nós temos 3 figuras principais. Os judeus eles têm 3 patriarcas que são centrais para a religião judaica: Abraão, Isaac e Jacó. Jacó depois ele recebeu o nome, é um país, ele recebeu o nome de Israel. Jacó depois recebeu o nome de Israel. Então, a Bíblia começa assim: Abraão, Isaac e Jacó. Jacó ele teve 12 filhos. E aí, teve 12 filhos. O mais novo se chamava Benjamim, o mais velho Ruben. Então ele teve 12 filhos. Chegou um momento, a maioria conhece o que aconteceu, essa parte da história. Chegou um momento, o mais querido, porque era filho de Jacó com a mulher, que ele teve 2 mulheres, e depois teve filho com outras escravas. É outro assunto que quando a gente começar a ler, a gente aprofunda. Tem coisas na Bíblia que são difíceis de serem entendidas, por isso que o padre vai acompanhar vocês cada dia 3 capítulos. Para quê? Para a gente entender bem essas passagens mais difíceis. Então, Jacó ele tinha uma esposa, uma mulher que ele gostava, a Raquel. E a Raquel demorou muito para ter filho, E um filho que ela teve, o primogênito da Raquel, com o Jacó, o nome dele era José. Então José era o queridinho, era o mais querido, era o que tinha um tratamento especial por parte do pai de Jacó. Então Jacó tratava bem José. E aí o que aconteceu aos poucos com os outros irmãos? Ciúmes. A gente acha que ciúme só tem na casa da gente, né? Ou ciúme só tem na igreja, né? Ou ciúme só tem na cidade da gente, né? Ciúmes tem no mundo todo, desde que gente é gente. Então ciúmes é um veneno que o capetinha coloca lá no coração. Aí começa a comparar, começa aquele sentimento de inferioridade. Mas eu sou tão coitado, por quê? E aí de repente chegou um irmão, José era mais querido, chegou um irmão e falou: vamos resolver isso. Eram 12. Então vocês entenderam? A gente tem Abraão, a gente tem Isaac, a gente tem Jacó. Jacó teve 12 filhos. E aí um falou: vamos resolver isso, é só matar. Que isso? Matar? A gente não pode matar nosso irmão. Onde já se viu matar o irmão? Acho que foi o Dan que falou isso, não é Daniel, mas foi o Dan. Tinha um dos filhos que o nome dele era Dan. Aí o Dan, não é Daniel, já que eu ver ele eu vou falar. O Dan falou assim: vamos matar. Não, matar, onde já se viu matar? Aí o Ruben, o mais velho, falou: não pode matar, não pode matar. E aí começaram a conversar, um falou: eu tenho uma ideia. Aqui perto tem uma estrada, essa estrada vai para o Egito. Então tem muitas caravanas indo para o Egito.
E diariamente eles levam comida, alimento, um monte de coisa. Vamos pegar um cesto, colocar o menino no cesto, deixa no caminho e os egípcios levam ele para o Egito. Muito bem, fantástico. A gente não mata, ele não fica aqui, manda, põe no cesto e vai para o Egito. E aí? A mentira e o mal é sempre escondido, né? Aí tem que ser de madrugada, tá vendo se o pai não está por perto. Então uma pessoa que mente, ela tem que estar sempre se policiando. E aí fizeram a estrutura e puseram o menino, ele chegou no Egito. E aí quando ele chegou no Egito, ele ficou amigo do faraó, ele se tornou primeiro-ministro. E aí o que aconteceu? Ele tinha uma grande capacidade de interpretar sonhos. E aí ele falou, aqui no Egito vai ter 7 anos de prosperidade. Faraó, porém nós vamos ter 7 anos de pobreza e de fome. Então a minha sugestão é, nesses 7 anos de prosperidade, guarde alimento, guarde trigo, e aí depois a gente vai ter a reserva. E aí o faraó, primeiro-ministro, função principal, e aí 7 anos prosperidade. E aí lá em Caná, a família de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó e os 11 que ficaram, gastaram, tiveram a vida normal, passou 7 anos, começou o período de fome. E aí o que vai fazer? Quase morrendo de fome, alguém falou, vamos lá para o Egito. O Egito é rico. E aí chegaram no Egito, quem que encontrou com os filhos que foram para o Egito? Quem estava lá? Estava lá José. José viu e já reconheceu. É assim, quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. Então isso é a mesma coisa em trabalho, em todo lugar. Quem bate, esquece. Agora quem apanha. E aí o José já bateu o olho e viu. Deve ter vindo a sementinha do mal, né? Revanche. Aí, tá pagando, viu o que fizeram com você? Agora é a vez deles. E aí, de repente, a história continua e nós vamos encurtando. José, ele pede para trazer o irmão mais novo, Benjamim. O pai não queria, depois chega Benjamim. E aí, depois da ida e vinda, José abre o coração e diz assim, meus irmãos, eu sou José. E aí eles começam a chorar, perdão. Ele fala, não precisa perdoar não. Porque Deus, ele é tão bom, que através desta maldade que vocês fizeram, eu vim aqui, hoje eu tenho uma boa condição, e eu quero que vocês todos venham para cá, até o pai, até Jacó. E aí vieram todos eles. Jacó, os outros 11, começaram a morar no Egito, tinham terra, tinham dinheiro, tinham prosperidade, tinham uma vida muito tranquila. Como que Gênesis tem 50 capítulos, como que termina o livro de Gênesis? O faraó respeitando e fazendo muitos favores para a família de Jacó. Gênesis termina assim, o faraó tinha muito apreço pela família de Jacó e os 12 filhos. Êxodo, que é o próximo livro, começa como? Aquele faraó morreu, veio outra geração que não conhecia José. Livro de Êxodo começa, o faraó não conhecia a descendência de José, e o faraó começa a perseguir a descendência de José e de Jacó. Por quê? Porque eles começaram a crescer muito, começaram a ficar muito fortes, e aí eles acharam que eles iam tomar a terra toda. Iam fazer os egípcios escravos. Então falaram assim, antes que essa descendência de Jacó, os cananeus, eles nos façam escravos, nós vamos antecipar e nós os faremos escravos. E aí começa a perseguição. E aí começa, Gênesis termina com a descendência de Jacó, tendo os favores de Faraó. Êxodo começa com a descendência de Jacó sendo perseguida pelo Faraó. E aí tem o libertador. O libertador é Moisés. Gênesis, em 50 capítulos. Êxodo, de 1 a 12, que é o segundo livro da Bíblia, de 1 a 12, vai mostrar a caminhada deles fugindo do Egito. Como que eles fugiram do Egito? E aí abre o Mar Vermelho, é uma grande aventura, sai de madrugada. Quando que eles fugiram? Fugiram na primeira lua cheia da primavera.
Então, por que nós celebramos a Páscoa? O Natal é 25 de dezembro. A Páscoa muda todos os anos de data. Por quê? Porque a Páscoa é celebrada, de acordo com Êxodo capítulo 12, a Páscoa é celebrada quando o povo fugiu do Egito. Quando que eles fugiram do Egito? Na primavera. Por quê? Porque primavera era período de colheita, de festa, todo mundo disperso. Qual o período que eles fugiram? De noite ou de dia? Qual que é o melhor horário para fugir? À noite. Naquela época não tinha energia. Qual que é a melhor lua para iluminar, para você conseguir sair à noite no escuro? Lua cheia. Então, primavera, lua cheia, Páscoa. Quando começa a primavera? 21 de março. Chegou 21 de março, começa a olhar para o céu. Apareceu a lua cheia, próximo domingo, domingo de Páscoa. Não tem como esquecer. Duas coisas têm que estar claras. Quando que é a Páscoa, padre? A Páscoa é na primavera, que começa 21 de março, na primeira lua cheia. Então, era assim que eles fizeram. Então lá, eles conseguiram fugir do Egito. E aí, eles, quando 3 dias depois de sair do Egito, passam o Mar Vermelho, eles chegam em um monte, Monte Sinai. E aqui, grande parte do Pentateuco acontece no Monte Sinai. Moisés, lá no Monte Sinai, ele recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E aí, de repente, depois ele começa a receber as leis de Deus. Ele começa a receber a aliança que foi feita por Deus. Ele começa a ver como deveria ser feito o tabernáculo, que era a Arca da Aliança. Então, a primeira parte de Êxodo vai mostrar a fuga do Egito. A segunda parte, Moisés no Sinai, ensinando o povo como que o povo deveria se comportar quando chegasse na Terra Prometida. Aí termina o livro de Êxodo. O que é o livro do Levítico? Levítico é um livro de leis. Jacó tinha 12 filhos, um se chamava Levi. Levi ficou responsável pela parte religiosa, era o sacerdote. Então o livro de Levítico vai falar como que deve ser a celebração, o que pode comer, o que não pode comer, quando uma pessoa fica impura. E aí é um livro de várias leis. É um dos mais difíceis de ler, porque tem muita coisa lá que para nós é um pouco polêmica. Então, e a gente tem que entender o contexto, que era um período onde a humanidade não era tão desenvolvida e não era tão educada como hoje. Era briga, arco e flecha, as pessoas se matando. Então, o pensamento é diferente. E aí tem o livro de Levítico. E aí depois Números continua a caminhada depois do Sinai. Números vai terminar bem perto já da terra prometida de Canaã. E aí depois Deuteronômio, aquela primeira geração lá de Moisés já estava morrendo, 40 anos. Então Moisés ele repete as leis e ele explica novamente as leis para a segunda geração ou a geração daqueles que escaparam do Egito. Segunda geração. Primeira geração, em Êxodo, explica para eles o que eles deviam fazer. E aí depois, lá no livro de Deuteronômio, Moisés explica novamente como que deveria ser as leis. Como que termina o Pentateuco? Então o Pentateuco aqui é muito claro. Nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, nós temos os 12 filhos de Jacó e nós temos José indo para o Egito. Depois nós temos Moisés, o libertador. Quando o povo está chegando na terra de Canaã, Moisés ele morre, ele não entra na terra prometida. E aí Moisés chegando na terra prometida, quando ele morre, o que acontece? Termina o Pentateuco. O padre disse agora há pouco que o Antigo Testamento é formado em 4 partes. Primeira parte, Pentateuco. Segunda parte, livros históricos. Aí é história até chegar em Jesus, livros históricos. Qual que é a terceira parte? A terceira parte nós chamamos de livros sapienciais. São 7 livros de sabedoria, que foi escrito durante toda a história, em momentos diferentes. Salmos, sabedoria, Eclesiástico, Eclesiastes, Jó, Cântico dos Cânticos, sabedoria. Então esses são os livros que a gente chama de livros sapienciais. E aí o padre diz que são 4 partes, a quarta e a última nós chamamos de livros proféticos. Aí tem os profetas. Então a parte histórica do Antigo Testamento está no Pentateuco e nos livros históricos. Aí depois os sapienciais e os profetas vão entrando em diferentes partes da história.
diferentes partes da história. Por exemplo, tem profeta que é do ano 700, tem profeta que é do ano 1100, tem profeta que é ali já no período do exílio da Babilônia, e aí vão em períodos diferentes. Então a Bíblia, o Antigo Testamento, não é uma linha histórica. Os livros que nós encontramos aqui, esses 46, não é uma sequência, uma linha histórica, não. São 4 blocos literários diferentes: Pentateuco, históricos, sapienciais e depois os proféticos. Então é assim que é dividido o Antigo Testamento. Um pouco da história. O padre já disse na última formação: quem conhece, paciência. E aí eu sei que o padre faz o possível para não ficar entrando em muitos detalhes, porque são muitas informações. Esses dias eu conversando sobre a Bíblia com uma pessoa, e aí depois que eu terminei de falar, estava dando mais ou menos uma explicação assim do jeito que eu estou dando hoje. Eu falei assim: e aí, o que você está sentindo? Padre, minha cabeça está pegando fogo, padre. Vai explodir, padre. Minha cabeça está quente, põe a mão aqui. Eu falei: calma. Então, não assusta. Padre, onde você aprendeu tudo isso? Faz 25 anos que eu estou estudando isso quase todos os dias. Se eu perguntar para vocês na área, tem gente que trabalha com economia, vocês vão falar coisa que eu vou cair de costas. Tem gente que é cozinheiro, começa a contar, então cada um na sua área. A minha vida é isso. Eu fiquei padre, eu toco a Bíblia todo dia. Então, repetitie mater studiorum est. A repetição é mãe dos estudantes. Então, quando vai batendo, até os menos inteligentes aprendem. Então eu consegui também memorizar muita coisa. Porque bate. E aí, hoje vocês sabem mais do que ontem. E amanhã vocês vão saber mais do que hoje. Por quê? Porque tá estudando. Então, não se assusta se perder muita coisa, mas vocês também, quem já tem mais conhecimento, tenha paciência se o padre repete. E quem tem mais dificuldade, tenha paciência, porque a Bíblia é um livro que aconteceu em mais ou menos 2.200 anos. Então é muito tempo de história. Aqui não é 10 dias, nem 10 anos. Então, quando Moisés, ele entrou na terra prometida, quando Moisés morreu, quem entrou na terra prometida foi Josué, aí surge uma pergunta: tem as 12 tribos, como que elas iriam se organizar? Como que elas iriam se organizar? Quem tomaria as decisões? Tinha a lei dos 10 mandamentos, mas aí foi decidido que eles teriam os juízes. Aqui é outro período da história. Entra na terra prometida, quem que era a liderança do povo? Os juízes. Tem juízes que eram conhecidos, tem uma mulher que é conhecida, o nome dela também começa com D de Daniel. O nome dela começa com... O nome da juíza começa com D. Eu vou dar uma pista. O nome dela começa com D de Débora. Como que é o nome da juíza? Débora, acertou isso. Então tem uma juíza que é Débora. Tinha um juiz que ele tinha um cabelo enorme aqui. Diziam que a força dele estava no cabelo. O nome dele começa com S. Era o Sansão. E aí tem o último deles, que é o Samuel. Então, 200 anos, como que o povo se organizava? O povo tinha os juízes. E aí depois, aquele mesmo que aconteceu lá com os irmãos de José, que aconteceu com o irmão de Abel, Caim, aquela sementinha do mal vai sendo colocada, que é o ciúmes. O povo diz assim: nós temos juízes, mas os povos vizinhos, os outros povos, eles têm e nós também queremos. Os outros povos, eles são liderados por um rei. A gente também quer rei. Deus falou: não tenham rei, eu sou o rei de vocês. Eu conduzo vocês, eu reino em Israel. Não, também queremos um rei. E aí Deus disse: povo de cabeça dura. E aí os profetas, aqui já tem os profetas. Deus diz, através dos profetas: povo de cabeça dura, sabe o que vai acontecer? Os filhos de vocês vão ser escravos dos reis. Sabe o que vai acontecer? As filhas de vocês vão trabalhar nas casas dos reis. Muitas vão ser até objeto sexual dos reis. Sabe o que acontece com vocês? Vocês vão pagar muita taxa, vocês vão sofrer. O que eles falaram? Queremos um rei. Tá bom, então vocês vão ter um rei. E aí, esse período a gente chama de monarquia. Então tem o início da história,
tem o início da história, Gênesis de 1 a 11, tem o início da história, tem os patriarcas, tem os juízes e tem a monarquia. Como que a monarquia é dividida? Em 2 momentos. Tem um momento da monarquia que a gente chama de monarquia unida, que as 12 tribos formavam como se fosse um único povo, com um rei. E aí o primeiro rei era o mesmo nome de Paulo, antes de ser Paulo, começa com S. Primeiro rei, antes de Paulo se chamar Paulo, o nome dele era Saul. Primeiro rei Saul, depois o mais conhecido, tido por muitos como o melhor. Depois o sucessor, que é filho, o sucessor de Saul foi Davi. Depois o terceiro, aquele que construiu o templo, Salomão. Então aqui, esses 3 reis, aqui são nomes, presta atenção no que o padre vai dizer, são nomes que nós somos familiares. Mas se nós não temos uma introdução, a gente fica todo perdido. Por exemplo, antes de vocês terem a formação de hoje, se eu perguntasse para a maioria, quem vem antes, Abraão ou Davi? Rapaz, não faz pergunta difícil. Quem vem antes, Salomão ou Isaac? Padre do céu, eu fiz a primeira comunhão já faz muito tempo, eu não lembro. Agora vocês sabem, primeiro tem os patriarcas, depois tem os juízes, depois tem os reis. Então a história, as peças, elas vão começando. Antigamente a gente tinha as peças, mas as peças estavam todas soltas. Agora a gente vai começar a encaixar. Tem os patriarcas, tem o começo ali da criação, tem os patriarcas, tem os juízes quando entram na terra prometida, e aí depois tem os reis. 3 reis da monarquia unida, Saul, Davi e Salomão. E aí depois, aqui tem algo interessante, eu tive um encontro com os jovens ontem, eu dizia para os jovens, aqui tem um momento muito importante, está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12. Aconteceu que Salomão, para ele construir o templo, e o templo era muito grande, muito rico, para ele construir o templo, vocês aí a maioria são mais velhos do que o padre, dinheiro cai do céu, dinheiro pega em árvore, dinheiro é difícil de conseguir ou não? Se alguém fala que é fácil, me conta o segredo. É difícil. Como que constrói um templo? O povo precisa pagar muita taxa. Salomão taxou o povo. Até parece que eu estou falando do Brasil. Taxou. Aí tem gente que fala, padre, está falando de Portugal. Talvez seja no mundo todo. Taxa. Templo bonito, mas o povo minguando, sofrendo. E aí Salomão morreu. E aí ficou o filho dele. Não precisa memorizar todos os nomes, mas aqui já veio uma boa sugestão de nome para quem vai ser avô ou avó. Roboão, nome para o neto de vocês. Roboão, nome bonito, né? Tem gente. Não, pode ser? Netinho, Roboão. E how about Jeroboão? Não, né? Não, tá. Não precisa. Padre, você está blasfemando. Não estou blasfemando não é nem santo, é nome de personagem do Antigo Testamento. Então é um nome estranho, né? Então, mas é isso mesmo. E aí, o filho de Salomão chamava Roboão. E aí, Roboão era muito jovem, começou a ser rei. E aí, ele não sabia como reinar direito. E aí ele foi falar com os mais velhos, os sábios, os amigos mais velhos do pai. E ele falou, e aí, como que eu faço? Os amigos mais velhos, está lá em 1 Reis capítulo 12, um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. Aqueles homens mais velhos falaram assim, Roboão, presta atenção, seu pai foi muito cruel, muita taxa, muito imposto, o templo muito rico, o povo está cansado. Vai devagar. Menos imposto, mais amizade, pisa no freio. E aí depois no futuro você aperta de novo. Então, ouviu esse conselho. E aí ele foi conversar com os amigos da infância. Os amigos da infância, da juventude, os jovens. E aí, eu sou rei, o que eu faço? Aí os amigos da infância disseram, é o seguinte, o rei tem que ser firme, tem que ser forte, senão o povo não obedece. Você diz assim, meu pai aplicava com um dedo, eu vou aplicar com um braço.
Se antes era difícil, agora vai ser mais difícil ainda. E vocês vão ver a força do rei. Vai duro no começo, firme no começo, porque depois você não consegue mais mudar o povo. Então, cobra, sem pena. O povo vai ter medo e vai te respeitar. Aí eu vou, é isso mesmo. E aí ele começou a fazer isso. Claro. Aí começa. E aí tinha um general da época do Salomão. Tinha um general da época do Salomão que brigou com Salomão e fugiu para o Egito. Novamente, não precisa dizer os nomes, mas eu não tenho como facilitar. Nome é nome, não tem como o padre mudar. Não tem como inventar outro nome, então eu tenho que dizer o nome. É difícil? É, mas nome é nome. Vamos brigar com a mãe dele e com o pai que pôs. Não tem como mudar. Então um era o Roboão, que era o filho de Salomão. E aí tinha um general que tinha ido lá para o Egito porque tinha brigado com Salomão. O nome dele era Jeroboão. Jeroboão. E aí Jeroboão no Egito começou a ouvir que estava tendo muita complicação e muito problema lá em Israel, em Judá, lá na Terra Santa. E aí Jeroboão saiu do Egito e voltou para lá. E aí muitas pessoas começaram a dizer: Jeroboão, você vai ser o nosso rei. Alguns começaram a dizer: Roboão, você é o nosso rei. O povo de Israel ele era dividido em quantas tribos? 12. As 10 do norte, que a gente chama de Israel, as 10 do norte ficaram com o general, com Roboão. As 2 do sul, incluindo Judá, de onde vem Jesus, continuaram fiel com o rei, mesmo o rei corrupto, e lá tem Belém, tem Judá. As 2 do sul ficaram com Roboão. Então, aquilo que era o reinado, aquilo que era Israel, aquilo que era uma monarquia unida, se transformou em uma monarquia com 2 reis. Um rei para o norte, Jeroboão, um rei para o sul, Roboão. Jeroboão e Roboão. E aí 2 reis. E aí a história continua. Deixa o padre avançar mais um pouco, já foi 80% da história. Já foi 80%. Depois o vídeo está gravado, a gente vai ouvindo. E é bom que a gente vai entendendo. Às vezes eu fico falando, será que o padre é repetitivo? Será que eu não sou? Mas como muita informação é nova, vocês tenham paciência, porque vai batendo. Daqui a pouco a gente já tem uma linha histórica na cabeça que é automático. E aí as 10 tribos do norte, eles tinham um vizinho. E quem foi já para a Turquia sabe disso. Ali hoje é Turquia, antigamente era Assíria. Então a Síria estava no norte, aqui a gente está no ano 700 mais ou menos. A Síria invadiu o norte, invadiu aquele que era o reinado de Jeroboão, invadiu o norte, a Síria. E o que a Síria fez? Eles não levaram todo mundo para o exílio, eles fizeram uma mistura de povos. A Síria, que era o povo vizinho, o império mais forte, a Síria trouxe povos assírios para Israel e levou alguns de Israel para a Síria. E aí fez pagão se casar com judeu e foi mudando tudo. Uma das capitais da Síria era Samaria. Por isso que lá na época de Jesus não gostam de samaritano. Por quê? Porque eles acham que samaritano foi um povo que se corrompeu. Então o que aconteceu com essas 10 tribos do norte? Virou uma mistura de pagão com judeu, totalmente corrompido. Nessa época a gente tem o profeta Jonas. Então tem sempre um profeta ensinando, falando. E aí o reinado do norte ele é praticamente destruído. Tem rei, mas todos os reis sem muita força. Aquelas 2 tribos do sul continuam fortes. E aí depois tem outro império que vai e invade essas 2 tribos do sul. Aqui é Nabucodonosor, ali pelo ano 590 mais ou menos. Qual que é esse império que invade Jerusalém, invade as 2 tribos do sul? Esse império é o império, começa com B, não é do Brasil, é Império da Babilônia. Então a Babilônia entra e aqui os babilônicos, eles têm uma estratégia diferente. Eles pegam a liderança do povo, os cientistas, os médicos, os professores, eles pegam a liderança do povo
e leva tudo para a Babilônia. E aí começa um momento chamado cativeiro da Babilônia, o exílio da Babilônia, o povo fica na Babilônia. Então tem muitos livros, muitos salmos, parte de Isaías, que é escrito lá na Babilônia. As pessoas mais simples, mais pobres, não muito educadas, ficaram em Israel. E as pessoas mais capacitadas foram para a Babilônia. 60, 70 anos de exílio. E aí depois o que acontece com o Império da Babilônia, como acontece com todo, cai. E aí não precisa decorar todos os dados, mas eu tenho que dizer. E aí depois vem o Império Novo, o Império da Pérsia. E o Império da Pérsia tinha outro rei, e esse rei ele disse assim: agora vocês podem voltar para a Terra Santa. Então o povo que estava na Babilônia, depois o nome do imperador da Pérsia é Ciro, e aí depois esse povo que estava na Babilônia, eles voltam para a Terra Santa. Vocês acham que a situação na Terra Santa depois do exílio estava boa ou ruim? Péssima. Estava organizado ou mal organizado? Desorganizado. Então agora é o período de reorganizar, pós-exílio, o período de reorganizar Israel. Como que eles reorganizam? Através de duas bases. Uma base é a base religiosa, alguém para ser o sacerdote, Esdras, e a outra base é a base política, a base social, alguém que vai organizar o povo socialmente, Neemias. Então tem Neemias e Esdras, que é aqueles que voltam para reorganizar Israel. E aí os protestantes falam assim, de Neemias para Esdras para trás, nada é bíblico. E a Igreja Católica fala, não, é bíblico. Não, mas eles se corromperam na Babilônia, então não é bíblico. Então tem esse detalhe. Claro, é mais profundo do que isso, mas em linhas gerais é isso. Então aí eles voltam para a Terra Santa. E aí depois vem outro império, que é o Império de Alexandre Magno, Império da Macedônia, que tem Alexandre o Grande, que tenta invadir de novo Israel, e aí tem grandes heróis, chamados irmãos Macabeus. E aí os Macabeus conseguem, anos 180 mais ou menos, conseguem defender o povo. E aí depois vem o Império Romano e chega Jesus. É muita coisa ou não? Faz assim. Tá quente ou não? A minha tá 15%, mas dá um pouco. Tá quente ou não? Tá muito quente ou não? Tá não, né? Não tá quente não, né? Mais ou menos. Então é isso. Ali, ó, a criação, os 3 patriarcas. E aí depois nós temos os juízes, a monarquia unida com 3 reis, separada com Roboão e Jeroboão. E aí depois a Síria invade o norte. Depois nós temos o exílio da Babilônia. E aí depois, por fim, nós temos o pós-exílio, que vai chegar lá em Jesus. É assim a Bíblia. É assim a Bíblia. E aí tem o Novo Testamento. Dá para ter uma visão geral ou não? Agora, a Bíblia, ela não foi escrita com a nossa língua, nem nos dias de hoje. Então, tem coisas que são mais difíceis, porque tem muita morte, tem muita guerra, tem injustiça. Então, tem coisas ali que a gente precisa de um acompanhamento para entender. Senão a gente acha que até se revolta, até quer brigar com Deus. Mas a gente tem que ter algo para compreender, entender e entrar na cabeça, na cultura daquele povo da época. Caminhando para o final da nossa formação. A proposta do padre é o seguinte, eu começava dizendo para vocês que aqueles que desejarem, novamente não é fácil, mas eu quero que vocês vivam 250 anos, quem puder. Mas aquele que leu a Bíblia toda já está preparado para ir para Deus. Ninguém pode morrer sem pelo menos uma vez na vida ter lido a Bíblia toda. Ninguém. E esse ano de 2025 é um ano especial. 2025 anos do nascimento de Jesus. Tem um padre que vai acompanhar vocês, que vai estar do lado para acompanhar. Todo dia, o padre vai enviar um vídeo. Eu já tenho um mapa aqui da divisão, depois eu mostro para vocês. Cada dia tem um vídeo explicando 3 ou 4 capítulos. Por exemplo, dia 1º de janeiro. O vídeo vai ser liberado por volta das 11 da manhã. Quem sabe até mais cedo. Então, dia 1º de janeiro. Gênesis 1, 2 e 3. 11 minutos eu explico. O vídeo já está pronto desse dia. Então, Gênesis 1, 2 e 3. Eu explico esses 3 capítulos. E aí vocês leem antes
ou depois do padre, da explicação. Tem gente que quer ouvir a explicação primeiro, tem gente que quer ler primeiro, cada um vai fazer como quiser. Tem gente que vai querer assistir às 11 horas, a hora que é postado. Para quem está no Brasil vai ser meia-noite. Não precisa, cada um pode assistir qualquer horário, não precisa ficar esperando postar o vídeo, porque não é ao vivo. O padre não está fazendo aquele horário, o padre já fez muito tempo antes. Então tem lá ao vivo, o vídeo, você ouve o vídeo, você ouve aquele vídeo, pega o caderno de anotação, e aí depois você vai fazendo a sua leitura. Tem dias que nós vamos viajar, vamos no médico, estamos ocupados, não conseguimos ler nada naquele dia. Então, se tem um dia que você consegue ler 5, 6, 7 capítulos, lê mais, porque tem dia que lê menos. Então tem dia que tem mais tempo e está tão animado, então continua lendo. Aqui não é uma prisão, eu tenho que ler 3 porque é 3 por dia e não sei o que, não. Tem dia que lê mais, tem dia que lê menos, mas o padre vai fazer assim. O padre vai explicar 3 capítulos por dia, porque não dá para seguir cada um individualmente, cada um lendo um tanto. Então eu tenho que ter um padrão, quem seguir 3 ou 4 por dia, chega no final do ano e terminou a Bíblia. Então é assim que nós vamos fazer. Eu sugiro que tenha uma caneta, um marca-página aquele colorido, gostou muito, marca-página, achou só interessante, faz um risco embaixo, e aí quem gostar também, tiver nomes, lugares, ou leis, alguma coisa interessante, pode fazer um círculo. Então eu sugiro que cores diferentes vai ficar muito confuso, mas usem formas diferentes de grifar, ou marca-texto, ou caneta, ou círculo, e se tem alguma coisa que vocês querem fazer um subtítulo, escreve lápis do lado. A Bíblia ela tem que ser riscada, a minha está, acho que não dá para vocês verem, mas a minha está toda grifada, porque é um material de trabalho também, então não precisa ficar com medo, não é pecado riscar nem grifar a Bíblia. Então, essa é uma sugestão minha. A Bíblia é difícil, mas a gente consegue. Cada um vai ler o horário que quiser. A Bíblia, e qual Bíblia que eu compro, padre? A Bíblia que vocês desejarem. Cada um pode comprar uma Bíblia. Compra uma Bíblia que não é muito pesada, que às vezes a gente leva para um lugar e para o outro, e uma Bíblia que não tem a letra muito pequena. Às vezes vai uma pessoa na livraria ali das irmãs, já vê uma, já pega, compra, nem abriu a Bíblia. Chega em casa, padre, não consigo ler. Mas por que comprou? Comprou. Então, pensa que é um manual, um meio aí que a gente vai usar durante muito tempo. Tem partes que são difíceis, o padre vai ajudar. Tem muitas Bíblias que tem nota de rodapé, que é uma explicação, vale a pena, mas deixa para ler depois que terminou os capítulos do dia, porque senão a leitura fica parando muito. Quem quiser pode ler as notas de rodapé. E durante o ano, uma vez por mês nós vamos ter a nossa formação aqui. A próxima vai ser dia 18 de janeiro, sempre depois da missa. Aí nós vamos ter um vídeo de 3 minutos, está no YouTube. Quem não tem ainda, quem não está no grupo de WhatsApp, vai ficar uma pessoa ali na entrada da sacristia no final da missa, passa o seu telemóvel, a gente coloca vocês no grupo de WhatsApp da Diocese de Macau. E aí vocês vão receber o vídeo todos os dias. Quem está no canal do YouTube, quem está nos grupos de WhatsApp que já recebem vídeo do padre, não precisa, porque vocês já vão receber. E aí no vídeo vocês colocam dúvidas. Esse capítulo, não entendi. Então uma vez por mês a gente se encontra aqui. Quem está em Macau é mais fácil, que a gente vai se ver. Agora, quem vai acompanhar, quem tem conhecidos em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares, convidem. É uma chance única. Não é sempre que tem uma pessoa para ajudar e para caminhar junto. O padre faz esse compromisso. Então, acho que é uma chance para a vida. Agora, talvez o último conselho. Se eu lembrar de outros, depois eu falo. Mais um conselho. Escolha um companheiro de caminhada. Escolha um companheiro de caminhada para um animar o outro. E eu digo o que eu quero dizer. Escolha uma pessoa para você assumir um compromisso com ela. Eu vou dizer, mãe, vamos caminhar junto? Vamos. Não precisa ler junto. Mas toda semana perguntei aí, onde que você está? Está lendo? Está conseguindo? Porque tem uma pessoa que quando você caiu vai te puxar. Uma pessoa que não vai te ajudar a desistir. Entendeu? Escolha uma pessoa para não te ajudar a desistir. Que seja uma pessoa mais perseverante do que você. Se for uma pessoa fraca e pessimista, aí você está animado e te joga para baixo. Então escolhe bem uma pessoa para ajudar, não é para atrapalhar, né? Esse padre aí, Bíblia, acho que outra vez a gente lê. Pode ir embora, não quero.
muda o companheiro, tá bom? Então escolha um companheiro, alguém para caminhar com vocês. Peço desculpas, formação longa, mas eu acho que deu. E aí depois esse vídeo está na internet, quem quiser ouve novamente, a gente vai repetindo, por quê? Ano de 2025, ano da Bíblia. Que Deus nos dê saúde. Esse é o sonho do padre. 2025, ano da Bíblia, a gente lê a Bíblia toda. 2026 a gente vai ler o Catecismo da Igreja Católica todo. O Catecismo tem 2.850 parágrafos. A gente vai estudar todo o Catecismo. Tudo aquilo que a Igreja ensina sobre a fé da Igreja. 2026, Catecismo. 2027 nós vamos estudar a história dos papas. A igreja até hoje teve 266 papas, cada dia um papa, e aí vai sobrar 99 dias. Esses 99 a gente vai pegar os 99 santos mais importantes da história da igreja. Peça saúde, respira, porque esse é o compromisso do Padre com vocês. Deus me dê sabedoria e força para isso, para nós conhecermos a nossa fé. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Então chega de ter católico que não conhece a Bíblia, chega de ter católico que trabalha, participa da missa e faz um monte de coisa para Deus, mas está todo perdido quando fala em religião. Fala em Abraão, não sabe se foi Abraão ou Pedro, quem veio primeiro, fica todo perdido, coitado, porque não teve formação. Agora a gente vai ter, tá? Então tem esse sonho, compra a Bíblia, respira e se prepare, porque está chegando a hora de nós lermos a Bíblia toda. E quem fizer isso pode ter certeza, a sua vida, a nossa vida, jamais será a mesma. Vamos pedir a Deus e agradecer por este projeto, pedindo a bênção de Deus através da bênção do Santíssimo Sacramento.